Olá, pessoal. Vamos para o segundo vídeo sobre a história de Helen Keller. Vamos lá. Desde o início de minha educação, a senhorita Sullivan estabeleceu a prática de falar comigo como falaria com qualquer criança dotada de audição. A única diferença é que ela soletrava as frases na minha mão em vez de dizê-las. O importante passo seguinte na minha educação foi aprender a ler. Assim que conseguia soletrar algumas palavras, minha professora me deu pedaços de cartolina com palavras impressas com letras em relevo. O pedaço de cartolina impressa foi só um pedaço para um livro impresso. Peguei o meu leitor para iniciantes e cacei as palavras que conhecia. Quando as descobria, minha alegria era como a de que dá um jogo de esconde-esconde. Assim, eu comecei a ler. Por muito tempo não tive aulas regulares. A senhorita Sullivan me ensinava, ela ilustrava com uma bela história ou poema. Sempre que algo me encantava ou interessava, me falava sobre a coisa como se ela própria fosse uma criança. Não consigo explicar a solidariedade peculiar que a senhorita Sullivan tinha com meus prazeres e desejos. Essa professora foi muito importante na vida de Ellen. Então, apesar de Ellen já ter um instinto, como nós vimos no primeiro vídeo, uma afirmativa de querer, de conhecer, de imitar os outros, essa professora veio acrescentar o olhar que ela dá da vida para Ellen é fantástico, é um olhar de uma vida bonita, não fora de desafios, com muitos obstáculos, mas uma vida de ganhos, uma vida desafiadora e muitas recompensas. Vamos adiante. Além disso, tinha uma maravilhosa habilidade para descrever. Líamos e estudávamos ao ar livre, preferindo os bosques iluminados pelo sol do que a casa. Sentada à sombra graciosa de uma tulipeira silvestre, aprendi a pensar que tudo tem uma lição e uma sugestão. Eu sentia o irromper das vagens do algodão e tateava sua fibra macia e sementes penojentas. Sentia o baixo murmúrio do vento através do milharal, o sedoso roçar das folhas longas e o resfolegar indignado de meu pônei, quando o peguei no pasto e pus o freio em sua boca. Outro local favorito para mim era o pomar. Os grandes pêssegos macios estendiam-se para minha mão, e enquanto a alegre brisa perpassava as árvores, as maçãs tombavam a meus pés. Eu ouvia cada vez mais maravilhada as descrições da senhorita Sullivan sobre o grande mundo redondo, com suas montanhas ardentes, cidades enterradas, rio de gelo movente e muitas outras coisas estranhas. A aritmética parece ter sido o único estudo que eu não gostei. Desde o início, não me interessei pela ciência dos números. Desse mesmo modo prazeroso, eu estudei zoologia e botânica. No início, eu era apenas uma pequena massa de possibilidades. Foi minha professora que as desdobrou e desenvolveu. Eu vou repetir. No início, eu era apenas uma pequena massa de possibilidades. Foi minha professora quem a desdobrou e desenvolveu. Quando ela veio, tudo em torno de mim passou a exalar amor e alegria e se tornou cheio de significado. Desde então, ela nunca deixou passar uma oportunidade de ressaltar a beleza que há em tudo, nem cessou de tentar, em pensamentos, ações e exemplos, tornar minha vida doce e útil. Eu vou repetir. Desde então, ela nunca deixou passar uma oportunidade de ressaltar a beleza que há em tudo, nem cessou de tentar, em pensamentos, ações e exemplos, tornar minha vida doce e útil.
Ela percebeu que a mente de uma criança é como um riacho vaso, onde ondula e dança alegremente sobre o curso pedregoso de sua educação, refletindo aqui uma flor, ali uma moita, mais além uma nuvem fugidia e tentou guiar minha mente nesse caminho. Sabendo que, como um riacho, essa mente devia ser alimentada pelas correntes da montanha e fontes escondidas, até se alargar no rio profundo, capaz de refletir em sua plácida superfície as colinas ondulantes, as sombras luminosas das árvores e os céus azuis, assim como o suave rosto de uma flor. Achei isso belíssimo. O primeiro Natal, depois que a senhorita Sullivan veio, foi um grande acontecimento. Todos da família prepararam surpresas para mim. Mas o que mais me agradou foi a senhorita Sullivan e eu termos preparado surpresas para todo mundo. O mistério que rodeou os presentes foi o que mais me encantou, divertiu. Na véspera do Natal, depois que eu pendurei minha meia, fiquei acordada por muito tempo, fingindo dormir e me mantendo alerta para ver o que Papai Noel faria. Finalmente, adormeci. Na manhã seguinte, acordei toda a família com o meu primeiro Feliz Natal. Descobri surpresas, presentes embrulhados em papel de seda. Mas quando a professora me presenteou com um canário, minha taça de felicidade transbordou. O pequeno Tim era tão domesticado que pulava no meu dedo e comia cerejas cristalizadas de minha mão. A senhorita Sullivan me ensinou a cuidar do meu novo animal de estimação. Todas as manhãs, eu preparava o banho dele, limpava a gaiola, enchia as tigelas com sementes frescas e água do poço. O segundo acontecimento mais importante de minha vida foi minha visita a Boston em 1888. Mal tínhamos chegado à instituição Perks Paraxelos, quando comecei a fazer amizade com as crianças cegas. Fiquei extasiada ao descobrir que elas conheciam o alfabeto manual. Que alegria conversar com outras crianças em minha própria linguagem. Até então, eu fora como uma estrangeira falando através do intérprete. De Boston, fomos de barco a Plymouth. Foi minha primeira viagem no oceano e no barco a vapor. Com essa viagem, foi cheia de vida e movimento. Pouco antes que a instituição Perkins fechasse para o verão, combinou-se que a senhorita Sullivan e eu passaríamos as férias em Cape Cod. Assim que me ajudaram a vestir uma roupa de banho, saltei na areia quente e, sem pensar em medo, mergulhei na água fria. Senti as grandes ondas oscilantes e afundarem. O movimento flutuante da água encheu-me de uma alegria trêmula e requintada. No outono, voltei para o meu lar, no sul, com o coração repleto de alegres lembranças. Passei os meses de outono com minha família em nosso chalé de verão. 3 riachinhos vindo de fontes nas rochas acima, saltando aqui e tropeçando ali, em cascatas risonhas, sempre que as rochas tentavam barrar seu caminho. A abertura estava cheia de samambaias. O resto da montanha era coberto por um bosque espesso. Grandes e esplêndidos carvalhos com troncos como pilares. Era fantástico perder-se nos ocos verdes daquele emaranhado bosque no final da tarde e no cheiro dos odores frios e deliciosos que surgiam da terra no final do dia. Nosso chalé era uma espécie de acampamento rústico, lindamente situado no alto da montanha, entre carvalhos e pinheiros. Em torno da casa havia uma ampla varanda, onde sopravam os ventos da montanha, docemente perfumados
pelos odores do bosque. Vivíamos na varanda a maior parte do tempo. Lá, trabalhávamos, comíamos e brincávamos. Certo verão, ganhei um pônei. Passei muitas de minhas horas mais felizes em sua garupa. Quando era seguro, a senhorita Sullivan me deixava tomar as redes e o pônei perambulava por ali ou parava para comer a relva. Nas manhãs em que não ia cavalgar, a professora e eu partíamos para um passeio no bosque, pelo meio das árvores e videiras. Às vezes, eu ia com Mildred e meus priminhos colher caqui. Eu não os comia, mas adorava seu perfume. Também colhíamos frutos secos e eu ajudava a quebrar os ouriços das castanhas e as cascas de nozes. Na primavera de 1890, aprendi a falar. O impulso de emitir sons audíveis sempre foi forte em mim. Eu costumava fazer ruídos com uma das mãos na garganta, enquanto sentia que com a outra, os movimentos dos meus lábios. Também gostava de pôr a mão na garganta de um cantor ou num piano que estava sendo tocado. Antes de perder a visão e a audição, eu estava aprendendo rapidamente a falar. Depois da minha doença, descobriu-se que eu parara de falar, porque deixara de ouvir. Costumava sentar no colo de minha mãe o dia inteiro e manter as mãos no rosto dela, porque me divertia sentindo os movimentos de seus lábios e movia os lábios também, embora tivesse esquecido de como era falar. Meus amigos diziam que eu ria e chorava naturalmente, e por um tempo emitia muitos sons e partes de palavras, não porque fosse um meio de comunicação, mas porque a necessidade de exercitar meus órgãos vocais era imperativa. Quem é inteiramente dependente do alfabeto manual tem sempre uma noção de restrição, de estreiteza. Com frequência, meus pensamentos se erguiam e se batiam contra o vento, como pássaros, e eu insistia em usar os lábios e a voz. Em 1890, a senhora Lanson veio me visitar e me contou sobre uma garota surda e cega a quem havia ensinado realmente a falar. A diretora da Horace Mann School, senhorita Sarah Fuller, se ofereceu para me ensinar e começamos as aulas no dia 26 de março de 1890. Ansiosa para emitir cada movimento, em uma hora aprendera 6 elementos de falar. M, P, A, S, T, I. Foram 11 aulas ao todo. Jamais esquecerei a surpresa e o encantamento que senti quando pronunciei minha primeira frase conectada. Consciente de uma nova força, minha alma saiu da servidão e com esses símbolos emitidos imperfeitamente, eu penetrava em todo conhecimento e toda fé. Eu falava com meus brinquedos, com pedras, árvores, pássaros e animais. Não se deve pensar que eu tenha falado de fato nesse curto tempo. Eu aprendera apenas os elementos da fala. Trabalhei noite e dia antes de poder ser entendida até pelos meus amigos mais íntimos. Eu precisava constantemente da ajuda da senhorita Sullivan para articular cada som claramente e combinar todos os sons de 1000 modos. Eu era forçada a repetir palavras e frases, às vezes por horas, até sentir a vibração certa na minha própria voz. Meu trabalho era praticar, praticar, praticar. Muitas vezes o desânimo e o cansaço me punham para baixo. Porém, no momento seguinte, era estimulada pela ideia de que logo estaria em casa, mostrando para meus entes queridos o que realizara. E a irmãzinha vai
Me entender agora era um pensamento mais forte do que todos os obstáculos. Eu costumava repetir estaticamente: não sou mais muda. Eu fizera a viagem de volta, falando constantemente com a senhorita Sullivan, não falando por falar, mas porque estava decidida a melhorar até o último minuto. O trem parara na estação e lá estava na plataforma toda a minha família. Meus olhos se encheram de lágrimas quando penso como mamãe me abraçou apertado, emudecida, trêmula e maravilhada, assimilando cada sílaba que eu falava. Quando o solo estava crivado das folhas douradas e vermelhas do outono e as uvas de perfume almiscarado, que cobriam o caramanchão no final do jardim e se tomava de um marrom dourado ao sol, comecei a escrever o esboço de minha vida. Os principais eventos do ano de 1893 foram a minha viagem a Washington, as visitas às Cataratas do Niágara e a Feira Mundial. Fomos às Cataratas do Niágara em março de 1893. É difícil descrever minhas emoções ao sentir o ar vibrando e a terra tremendo pelo fragor da água. Parece estranho que muita gente que eu me impressione com as maravilhas e a beleza das Cataratas do Niágara. Sempre perguntam: o que significa essa beleza ou essa música para você? Você não pode ver as ondas rolando até a praia ou ouvir seu rugido? O que significa, então? Não consigo abarcar ou definir esse significado da mesma forma que não consigo abarcar ou definir amor, religião ou bondade. Durante o verão de 1893, a senhorita Sullivan e eu visitamos a Feira Mundial com o Dr. Alexander Graham Bell. Lembro-me com um inequívoco encantamento desses dias em que 1000 fantasias infantis se tornaram uma bela realidade. A cada dia fiz uma viagem em torno do mundo, em imaginação, e vi muitas maravilhas dos lugares mais distantes da Terra. Ali estava a Índia dos meus livros, no curioso bazar, com suas Shivas e Ganesh. Ali estava a Terra das Pirâmides, concentrada numa Cairo modelo, com suas mesquitas e suas longas procissões de camelos. Adiante ficavam os canais de Veneza, onde navegamos a cada noite, quando a cidade e as fontes estavam iluminadas. Também subia um navio viking. No modelo da Santa Maria, o capitão me mostrou a cabine de Colombo e a mesa com uma ampulheta. Esse pequeno objeto me impressionou muito, porque me fez pensar quão entediado o heróico navegador deve ter se sentido ao ver a areia caindo grão a grão, enquanto homens desesperados tramavam contra sua vida. Na exposição do Cabo da Boa Esperança, aprendi muito sobre os processos de mineração de diamantes. Sempre que possível, eu tocava na maquinaria em movimento para ter uma ideia mais clara de como as pedras eram pesadas, cortadas e polidas. Dr. Bell ia a toda parte conosco e me descrevia de modo encantador os objetos de maior interesse. No edifício dos aparelhos elétricos, examinamos os telefones, autofones, fonógrafos e outras invenções. E ele me explicou como era possível mandar uma mensagem pelos fios. Visitamos também o departamento antropológico e fiquei muito interessada nas relíquias do Antigo México, nos toscos instrumentos de pedra que frequentemente são o único registro de uma era. Dessas relíquias, aprendi mais sobre o progresso do homem do que tenho lido ou sabido desde então. Todas essas experiências acrescentaram vários termos novos ao meu vocabulário.
E nas 3 semanas em que passei na feira, dei um grande salto do pequeno interesse infantil em contos de fada e brinquedos para a apreciação do verdadeiro e do sério no mundo do trabalho cotidiano. Em outubro de 1894, acompanhada pela senhorita Sullivan, fomos a uma escola em Nova York com o objetivo de obter vantagem em cultura vocal e treinamento na leitura labial. Durante 2 anos em que estive na escola, estudei também aritmética, geografia, física, francês e alemão. Meu progresso em leitura labial e fala não era o que minhas professoras e eu tínhamos esperado. Minha ambição era falar como as outras pessoas, e minhas professoras acreditavam que isso podia ser conseguido, mas embora trabalhássemos arduamente e com fé, não chegamos a alcançar nosso objetivo. Embora tais desapontamentos, às vezes, me causassem grande depressão, eu prosseguia meus outros estudos com inarredável interesse. Os 2 anos em Nova York foram felizes e lembro-me deles com verdadeiro prazer. Os professores estavam sempre planejando como poderiam dar aos alunos todas as vantagens usufruídas pelos que ouvem. Em outubro de 1896, entrei para a Cambridge School for Young Ladies, para ser preparada para Radcliffe. Quando eu era uma menina, surpreendi meus amigos anunciando: algum dia irei para a faculdade, mas irei para Harvard. A ideia de ir para a universidade enraizou-se no meu coração e se tornou um desejo sincero. A ideia se tornara um objetivo fixo e ficou decidido que eu devia ir para Cambridge. Na Cambridge School, o plano era que a senhorita Sullivan assistisse às aulas comigo e interpretasse para mim. As experiências de meus professores eram ensinar alunos normais, e meu único meio de conversar com eles era pela leitura labial. Na escola de Cambridge, pela primeira vez na minha vida, usufruí da companhia de moças de minha idade, que viam e ouviam. Eu me juntava a elas em muitos jogos, mesmo cabra cega, e em alegres brincadeiras na neve. Fazíamos longos passeios, discutíamos nossos estudos e líamos alto as coisas que nos interessavam. Algumas moças aprenderam a falar comigo. No Natal, minha mãe e minha irmã, mais nova, passaram o feriado comigo. Minha irmã ficou comigo estudando em Cambridge por 6 contentes meses. Mal nos separávamos. Fiz os exames preliminares para Radcliffe em 29 de junho a 3 de julho de 1897. Tinha que usar a máquina de escrever, então fiz os exames numa sala sozinha. Os barulhos da máquina poderia perturbar as outras moças. As matérias foram alemão básico e avançado, francês, latim, inglês e história grega e romana. Passei em tudo e recebi louvor em alemão e inglês. Comecei meu 2º ano na escola. Deveria estudar principalmente matemática, mas tinha também física, álgebra, geometria, astronomia, grego e latim. Infelizmente, vários livros de que precisaria não haviam sido escritos em relevo. Eu estava em turmas muito grandes e era preciso que os professores me dessem instrução. Divergência de opiniões entre a escola e a senhorita Sullivan fez com que mamãe retirasse minha irmã e a mim da Cambridge School. Eu e senhorita Sullivan passamos o resto do inverno com amigos em Wellington, a 45 quilômetros de Boston. De fevereiro a junho de 1898, começamos as aulas com um professor particular. Ele vinha ao Wellington.
Em outubro de 1898, voltamos para Boston e continuamos as aulas. Nos dias 29 e 30 de junho de 1899, fiz exames finais para Radcliffe College. As matérias foram grego elementar, latim avançado, geometria, álgebra e grego avançado. No outubro de 1900, meu sonho de entrar na faculdade se realizou. Aí ao lado está o certificado de aceitação na faculdade. Lembro-me do meu primeiro dia em Radcliffe. Eu ansiara por ele há anos. Eu sabia que havia obstáculos no caminho, mas estava ansiosa para superá-los. Logo descobri que a faculdade não era bem o liceu romântico que eu imaginara. Bem, esse foi o segundo vídeo sobre a história, sobre a vida de Helen Keller. Os desafios continuam na vida dessa jovem determinada, obstinada. Vamos ver no vídeo 3 como é. Ela chega, ela conclui a faculdade, recebe o seu diploma. Vem comigo para o vídeo 3. Te espero lá.